Boa noite, alunos. Como que vocês estão? Vamos para mais uma aula. Então, pessoal, só para avisar, de repente a prof vai ter que parar o vídeo e vai ter continuação num outro vídeo, tá? Porque o celular da prof tá com um pouquinho de problema. Mas vamos lá. Então, pessoal, para nós dar continuidade no que a gente tá revisando, ontem, então, a gente viu as letrinhas, né? A letrinha E, que é a segunda vogal. E hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com os números, tá? Hoje a gente vai falar sobre a história dos números. Para que serve os números? A prof, alguns dias atrás, contou a história sobre a fila dos números, lembram? E hoje eu vou conversar um pouquinho como que surgiu os números, para que eles servem, tá bom? Desculpa se a prof tiver que parar, é por causa do celular da prof que tá com um problema, tá? Então, vamos lá. Pessoal, os números, a história dos números começa bem antigamente, tá? A gente nem era nascido, nem o papai, nem a mamãe, é bem lá para trás, tá? Antigamente, os pastores, vocês sabem o que é pastor? Pastor é um senhor que cuida de ovelhas, tá? De um rebanho de ovelhas. E esse pastor, ele cuida de muitas ovelhas, não é só uma, duas, é um monte de ovelhas. Então, cada vez que eles iam recolher as ovelhas deles, eles percebiam que o grupo estava menor. Então, eles tinham que estudar uma forma de não perder nenhuma ovelha. Só que naquela época não existia caderno, não existia lápis, não existia celular, eles não sabiam nem contar, não existia os números, tá? Então, depois de tanto eles conversar, de tanto que eles estavam preocupados, né? O que eles faziam? Então, lá no rebanho, a prof fez uns desenhinhos, tá? Lá no rebanho deles tinha umas ovelhinhas. A prof não é muito boa desenhista, mas a prof tentou fazer do melhor possível, tá? Então, vocês estão enxergando? Lá no rebanho, eles tinham as ovelhinhas, tá? Que são as ovelhinhas do rebanho. Toda manhã, quando eles chegavam para soltar as ovelhinhas, porque à noite elas ficavam presas, né? Então, durante o dia, elas ficavam livres no pasto. O que eles fizeram? Aqui tá as ovelhinhas, tá? Então, um pastor, ele pegou um saquinho, tá? E algumas pedrinhas. A prof não tinha pedrinha porque a prof mora em apartamento, né? E por causa da quarentena não dá para sair de dentro de casa. Então, a prof fechou algumas sementinhas. Então, o que eles faziam? Eles abriam a porteira e eles deixavam uma ovelhinha por vez sair. Saía a ovelhinha, eles pegavam uma pedrinha, colocavam dentro do saquinho. Depois, saía a outra ovelhinha, outra pedrinha, colocavam dentro do saquinho, tá? Depois, mais uma ovelhinha saía, ó, a ovelhinha saía, outra pedrinha ia pro saquinho. E assim ia indo, tá, pessoal? Até a última ovelhinha sair. Saiu a ovelhinha, colocava a pedrinha aqui dentro, tá? Todo dia de manhã eles tinham que fazer isso, tá? Olha que servição. E no final da tarde, quando eles traziam as ovelhinhas de volta, o que acontecia? Começou a trazer as ovelhinhas de volta. Vinha uma ovelhinha, o que acontecia? Tirava uma pedrinha, tá? Voltava outra ovelhinha, ó, mais uma ovelhinha, tirava
outra pedrinha, ó, a prof vai tirar, tá? E assim ainda, tá? Eles pensavam, agora acabou, não tem mais. Mas eles pegavam o saquinho, não, ó, eles viram que ainda tinha 2 pedrinhas. Significava que estava faltando 2 ovelhinhas, tá? Então, eles iam ter que procurar. Eles tinham que procurar. Acharam mais uma ovelhinha? Mais uma ovelhinha achada? Agora eles podiam tirar uma pedrinha. Faltava, tinha ainda essa pedrinha, era sinal que tinha ovelhinha ainda no campo. Tinham que procurar. Achavam a ovelhinha, que acharam a outra ovelhinha. Daí sim, eles podiam tirar a última pedrinha. Ó, não tinha mais nenhuma pedrinha, significava que eles não tinham perdido nenhuma ovelha, que todas as ovelhinhas estavam aqui, tá? Então, pessoal, era assim que antigamente eles faziam para contar. Não tinha papel, não tinha registro, tá? Só que era um serviço bem árduo, né? E então, o que eles começaram a continuar a estudar? E o que eles começaram a fazer, então? A registrar a quantidade em pedras, tá? Então, surgiram, pessoal, os números primitivos, tá? Que são os primeiros. Eu vou arrumar aqui para mostrar para vocês. Vamos ver se vocês conseguem enxergar. São os primeiros números, tá, pessoal? Esses aqui foram os primeiros números que eles lançaram, que eles criaram e que eles marcaram nas pedras. E eles contavam através dos ângulos, que significa os cantinhos, pessoal, tá? Vem aqui, ó, o número 1. Pessoal, daqui a pouquinho a prof vai ter que pausar o vídeo e gravar outro, tá? Então, o outro vai ser a sequência, porque logo vai trancar. Então, o que eles faziam, pessoal? Ó, o número 1 tem um ângulo, tem uma abertura. Vocês enxergaram? Então, significava que tinha uma unidade. O número 2 já tinha 2 aberturas, ó. 1, 2. Então, significava que era número 2, tinha 2 unidades. E assim foi indo, tá? E com o passar dos anos, tá? Também eles passaram a usar letras para usarem números, tá? Que daí surgiu, pessoal, os números romanos. Vocês já ouviram falar dos números romanos? São esses aqui, ó, pessoal. São letrinhas do alfabeto, tá? Só um pouquinho que a prof, então, agora vai ter que pausar. Vai enviar o vídeo e vai começar outro, tá?